Tá? Então, aproximando lá um disco tacógrafo, pessoal, um disco tacógrafo utilizado, a gente vai ver estas informações através de escalas pré-definidas. Então, nós temos esses riscados aqui, que parece até um terremoto aqui, vários riscos aqui, são as velocidades desenvolvidas pelos veículos. Tá? Então, nós vimos aqui que há vários tracejados, e cada tracejado desse, pessoal, representa uma velocidade. Então, no campo de velocidade aqui nós temos 20, o primeiro tracejado, o segundo é 40, aí nós vamos para, pode ir de 10 em 10, aqui no caso vai de 10 em 10, então nós temos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, e aqui provavelmente esse disco é um disco de 125, nós vamos até 125, que é o topo lá em cima do disco. Tá? Então nós vemos que este veículo circulou, teve em alguns momentos que baixa lá embaixo, lá por exemplo, pessoal, perto do 9, ali das 9 horas da manhã, esse veículo estava parado, a velocidade de circulação dele era 0. Tá? Ele fez uma movimentação, atingiu aqui, vamos tentar observar aqui, fica meio difícil pelo slide, né? Mas ele começou aqui, ó, um pouco antes das 7 horas da manhã, tá vendo o númerozinho 7 ali? Ele começou um pouquinho antes das 7 horas da manhã, ele iniciou a jornada de trabalho dele, circulou com o veículo, chegou até próximo a 70 km por hora, diminuiu, freou, acelerou. Essa movimentação, pessoal, de velocidade é normal, porque demonstra que o veículo estava circulando. Então ele parou, ele freou, acelerou, diminuiu a velocidade, aumentou, subiu o morrinho, desceu o morrinho. Então essa circulação é demonstrada justamente por essas informações inconstantes, né? O veículo dificilmente consegue manter uma velocidade por muito tempo constante. Então ele circulou, a gente viu aqui que ele circulou até um máximo de 70 km por hora, até umas 8h35, ó. 8h35 ele parou. Aí ele permaneceu, passou 9 horas, às 9h20 ele voltou a circular. Aí ele chegou quase lá a 70 km por hora, desceu a velocidade, quase parou, talvez tenha sido algum semáforo, algum cruzamento, depois voltou a circular, ficou circulando lá uma velocidade média de 70 km por hora, depois quase parou de novo, aqui um pouco depois das 10h30 da manhã, voltou a circular, e aí aqui nós temos aqui, ó, 11h25, ele parou de novo. Ficou até 12h15 aproximadamente parado. O que significa isso, pessoal? Dentro disso aqui, só pela leitura do disco tacógrafo, eu posso dizer que esse motorista estava almoçando entre 11h25 e 12h15. Por isso que quando eu falo para vocês que é um instrumento muito importante, até para fins de fiscalização de circulação dos veículos de carga, vocês não têm ideia de como cai condutor com contrabando, com drogas, pela leitura do disco tacógrafo, pessoal, porque a gente consegue ver onde ele circulou, onde ele parou e a que distância ele estava de onde nós abordamos ele, tudo pelas informações do disco tacógrafo. Então a gente pega o motorista na mentira, um monte de coisa. Tá? Então aqui provavelmente o que aconteceu com esse veículo, pessoal? Ele saiu um pouco antes das 7 para trabalhar, foi até umas 8h35, até 9h20 ele estava carregando ou descarregando alguma carga, voltou a circular, circulou até 11h25 aproximadamente, parou para almoçar até 12h15, voltou a circular, ó, aí ele iniciou uma circulação constante até por volta de umas 15h20 aproximadamente da tarde, esse veículo estava em circulação e depois parou. Tá? Então por isso que eu falo para vocês, pessoal, da importância, né, da leitura do disco tacógrafo, né, e aí que eu falei para vocês, se a esposa do caminhoneiro sabe ler disco tacógrafo, que a vida do caminhoneiro está virada no inferno, né? Porque é exatamente assim que a gente identifica a circulação desses veículos, pessoal. Então isso é barra de velocidade. Então nós estamos falando aqui da velocidade dos veículos. E aí nós temos aqui uma informação, pessoal, de tempo. Então tem lá a setinha do tempo de circulação.
Então vocês vão ver que essa barrinha do tempo, quando o veículo tem zero, volta a velocidade zero na barra de velocidade, a do tempo também fica parada, ó. A do tempo é apenas um tracinho fino, certo? E por que que nós temos na barra de tempo, pessoal, essa diferença de largura da barra de tempo? Essa diferença da largura da barra de tempo nos vai trazer a informação de qual motorista estava conduzindo este veículo. Então, todo o tacógrafo, o mecânico não tem essa opção, mas o tacógrafo eletrônico e o eletrônico modular, há uma opção de alteração do condutor. A gente aperta um botãozinho ali junto ao cronotacógrafo e a gente altera motorista 1, 2 e 3. E aí nós temos a seguinte situação, pessoal. Essa barrinha mais larga é o motorista cadastrado como número 1. A barrinha mais fina é o motorista número 2 e a barrinha média é o motorista número 3. Então, neste disco tacógrafo aqui, nós podemos identificar que 3 pessoas diferentes conduziram este veículo. Os nomes devem estar lá, ó, como eu falei para vocês, preenchidos lá na região central do tacógrafo. Então, os motoristas preenchem o nome ali, tá? Então, o motorista número 1 estava conduzindo o veículo desde antes das 7 horas, conduziu ele até por volta de 10h30 da manhã. O motorista número 2 assumiu às 10h30 da manhã e conduziu o veículo até às 13h35 aproximadamente. E a partir daí, o motorista número 3 passou a conduzir esse veículo. Então nós vimos que 3 motoristas diferentes conduziram este veículo neste período de tempo, tá? As informações com relação ao nome do motorista vão estar gravadas lá na região central, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. E por último, pessoal, a terceira informação que é gravada lá pelas agulhas lá que eu mostrei para vocês é a relação de distância, tá? Então, no disco tacógrafo há 4 linhas, tá? 4 linhas que vão nos dar a indicação de distância percorrida pelo veículo. Como que é feita a leitura da distância percorrida pelo veículo, pessoal? Cada ida do topo da primeira linha até a quarta linha são 5 quilômetros rodados, tá? Então, toda vez que a marcação vai da primeira linha até a quarta linha, são 5 quilômetros rodados. As linhas intermediárias, pessoal, elas indicam 1 quilômetro da linha extrema. Então, o veículo saiu da linha superior, se ele rodar até a primeira linha intermediária, a segunda linha no caso, ele rodou 1 quilômetro. Entre as linhas intermediárias nós temos 3 quilômetros e da terceira linha para a quarta linha, mais embaixo, nós vamos ter mais 1 quilômetro. É assim que é lido a distância de circulação dos veículos. Então, pela contagem dessas idas e voltas aqui, a gente pode definir quantos quilômetros aquele veículo circulou num espaço de tempo definido, tá? Então a gente faz as contagens, por exemplo, esse veículo aqui, ó, às 9 horas da manhã ele estava parado. A parada dele se deu no intervalo intermediário entre as linhas. Então, desta linha aqui, como nós temos a informação de que de cima a baixo é 5 km, como ele parou mais ou menos pela metade, nós temos aqui que ele rodou 2,5 km, bateu em cima. Quando bateu em cima, desceu até embaixo, mais 5. Aí já deu 7,5. Quando ele subiu de novo, deu mais 5. Já deu 12,5 km. E assim a gente vai fazendo a contagem, pessoal, e a gente consegue definir quantos quilômetros o veículo percorreu em determinado período de tempo, tá? Então a gente pode muitas vezes derrubar o motorista, porque muitas vezes a gente pergunta quando que ele almoçou e onde que ele almoçou. Então,
e a gente, pelo tempo de circulação e pela distância percorrida, a gente pode confirmar se o motorista está falando a verdade do tempo de parada dele ou não, tá? Só pela leitura das informações contidas no disco tacógrafo, tá? Então, na fiscalização, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Eu já estava falando para vocês lá da leitura do disco, mas antes até de ler o disco, né, a gente tem que fazer algumas providências. A primeira delas, se esse cronotacógrafo ele está devidamente aprovado em verificação metrológica do Inmetro, tá? A gente tem que fazer essa verificação. Porque não adianta nada também a gente ler o disco se o disco não está aferido metrologicamente. Nem tem validade esta informação, tá? É obrigação do proprietário do veículo que tem o tacógrafo como equipamento obrigatório, obrigatoriamente ele tem que passar por uma inspeção bianual. A cada 2 anos, o equipamento tem que passar por uma inspeção metrológica que vai aferir para ver se todas as marcações feitas no disco tacógrafo, lá pelo equipamento, conferem, né, metrologicamente com a realidade. Então é aferido todo o equipamento, e esse equipamento, inclusive, é lacrado, né, para que as informações registradas no disco tacógrafo sejam as mais precisas possíveis. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é se esse equipamento está devidamente aferido pelo Inmetro. Como que a gente pode fazer essa consulta do disco, do equipamento, do cronotacógrafo, para ver se ele está aferido, tá? A gente pode fazer pelo site, pelo próprio site do Inmetro. Então no site do Inmetro há um espaço, um campo lá que a gente pode inserir a placa do veículo, e aí o Inmetro vai nos dar o retorno se esse veículo está devidamente com o tacógrafo aferido ou não. Então, a cada 2 anos, o proprietário tem que levar o veículo para a aferição do tacógrafo. Essa aferição é feita num estabelecimento do Inmetro ou num estabelecimento credenciado pelo Inmetro. Esse estabelecimento faz a aferição técnica do equipamento, lá pelos meios técnicos disponíveis que eles têm lá, e dá uma certificação metrológica do funcionamento daquele equipamento, tá? O que aconteceu agora durante a pandemia, pessoal? Em virtude da pandemia, né, o Inmetro baixou, devido até os estabelecimentos credenciários estarem fechados aí, né, sem poderem receber as pessoas, o Inmetro baixou uma portaria e ele prorrogou a validade de todos os tacógrafos, tá? Não só dos tacógrafos, de todos os equipamentos até que precisam aferição metrológica, ela prorrogou a validade dessa aferição metrológica em virtude desse problema da Covid. Então essa portaria lá de 20 de março de 2020 ainda está em vigor e a gente não está cobrando a aferição desde a emissão da portaria. Então de 20 de março para cá, os tacógrafos que foram vencendo, a gente não está cobrando mais essa inspeção metrológica, tá? Assim que o Inmetro baixar uma nova portaria revogando essa prorrogação, a gente vai passar a cobrar a validade de todos os cronotacógrafos, a validade da aferição desse cronotacógrafo de acordo com a data de validade prevista lá no certificado. Por enquanto, devido à pandemia, a gente não está efetuando essa cobrança, tá? Tem alguns esclarecimentos aí, então quer dizer, os tacógrafos que já estavam vencidos antes dessa pandemia, considera-se vencido, né, estão prorrogados aí os que foram aferidos, que tinham o vencimento da sua aferição após a entrada em vigor da portaria, que foi dia 23 de março. Tá? Então, essa portaria veio a dar essa prorrogação de validade. Então, se o tacógrafo estava vencido antes de 23 de março de 2020, considera-se vencido. Aqueles que venceram posteriormente a 23 de março de 2020, a gente está considerando eles válidos ainda, considerando aí essa portaria do Inmetro. Tá? Espero que dure pouco aí, talvez vocês nem tenham que utilizar essa informação aí para fiscalização, tá? Mas a princípio, até para as aulas de operação de trânsito aí que a gente vai fazer
algumas operações de trânsito. A gente tem que ter ciência dessa portaria aí para não cobrar a aferição do Inmetro no equipamento, tá? Sendo que, em virtude dessa portaria, ele pode estar com a sua aferição válida ainda, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês, há o site do Inmetro lá. Então, no site do Inmetro, pessoal, a gente vai lá colocar placa Renavan do veículo, né? Vai clicar lá para que seja feita a consulta e o site vai nos retornar se esse veículo está com aferição válida ou não, ou, dependendo do caso, nós temos que verificar aí pela portaria 101 se essa validade não foi prorrogada aí, tá? Então, é bem simples esse site do Inmetro. Outra forma de verificar, pessoal, é a apresentação pelo condutor do veículo de um certificado metrológico que é impresso pela entidade que fez a aferição. Eles imprimem este documento, tá? Tem com todas essas informações aí disponíveis, tá? E, né, no caso da apresentação desse documento, também a gente vai considerar o tacógrafo como válido. Muito embora a apresentação desse documento não elide, pessoal, a nossa verificação através da internet, tá? É até mais, dá mais austeridade, né? Dá mais veracidade à inspeção através da internet. É tão fácil fiscalizar através da internet que a gente nem pede mais esse certificado de verificação. Caso não haja ali a possibilidade de consulta via internet, a gente até pode pedir esse certificado de verificação metrológica, tá? Então, nesse certificado tem várias informações aqui, pessoal. Obviamente, identificação do veículo, né? Renavan, placa, tipo do veículo, o pneu que o veículo utilizava lá, ó, vocês podem ver que tem a dimensão do pneu que o veículo utilizava no momento da aferição da velocidade, da aferição do tacógrafo, porque vocês sabem que há uma diferença, né? O diâmetro do pneu pode dar diferença na leitura de velocidade. Então, o diâmetro do pneu, aqui o tamanho do pneu também é colocado lá na certificação metrológica e a gente vai conferir para ver se fecha, né? Porque se o proprietário alterar o diâmetro do pneu pode dar diferença na marcação de velocidade. Os selos do Inmetro afixados no veículo também estão descritos, ó, os números de série dos selos utilizados quando da aferição metrológica do equipamento também estão disponibilizados ali, tá? E sempre que a gente for fiscalizar, pessoal, sempre que a gente for exigir do condutor fiscalizar o tacógrafo, quando a gente pede para ele retirar o tacógrafo do disco tacógrafo, obviamente aqueles que possuem disco diagrama, né? Depois a fita não precisa nem devolver. Quando é aquele digital que imprime a fita, essa fita pode até ficar com a gente, não há necessidade de devolução, né? Porque aquela fita depois ele vai ser descartada, né? Se ele precisar de outra, ele vai imprimir outra. As informações ficam arquivadas digitalmente no cronotacógrafo. Já os que utilizam disco diagrama, que é no caso o mecânico, o eletrônico e o eletrônico modular, a gente vai solicitar para o condutor do veículo o disco diagrama, vai verificar as informações contidas nele e, caso esteja tudo certo, a gente vai rubricar o verso desse disco diagrama, porque a gente vai devolver ele para o condutor. Esse disco diagrama, a gente vai devolver ele para o condutor rubricado e assinado. A gente vai colocar lá nome, matrícula, vai fazer uma rúbrica, vai colocar lá local, data e hora desta fiscalização e vai devolver o disco tacógrafo para o motorista. Porque a retirada do disco fica identificada no disco diagrama. A gente verifica que houve uma interrupção da marcação. Então, neste horário de interrupção da marcação, no verso, se foi obviamente decorrente de fiscalização policial, né? No verso a gente vai colocar lá nome, coloca lá Soldado João, matrícula tal, Rua Madre Benvenuta, 7 de julho de 2021, 14h45. Tá? A gente coloca lá, porque daí quem for fiscalizar aquele disco novamente, ou até quando esse condutor for entregar o disco lá no empregador dele, o empregador vai olhar que houve uma interrupção de marcação no disco e vai verificar que ele foi
fiscalizado por um agente policial, tá? Então é obrigatória essa marcação no verso aí da identificação do policial. Por quê, pessoal? Porque é justamente esta situação que a gente pode verificar, ó, que é uma fraude que às vezes os condutores cometem, tá? Eles retiram o disco, ó, então a gente vê aqui entre as setas que houve uma abertura, uma retirada desse disco do local de gravação. Então não há informação registrada neste período de tempo, tá? E provavelmente houve até um deslocamento, porque a gente vê que as linhas não estão alinhadas. Então ele rodou uma distância, a agulha se movimentou sozinha aqui, não houve marcação de distância percorrida, tá? E aí, quando ele recolocou o disco, já estava numa posição diferente, tá? Então, quando a gente determina que ele retire ali para fiscalização, obviamente ele está parado. Quando ele colocar de volta, as agulhas vão estar alinhadas, né? Porque não houve circulação. Mas até para fins de informação da próxima fiscalização ou do próprio proprietário do veículo, caso ele recolha o disco tacógrafo do empregado, ali no caso do condutor empregado, tá? Ele vai verificar que foi aberto o disco tacógrafo, mas essa abertura foi determinada por um agente de fiscalização. Outra situação comum, pessoal, que os caminhoneiros, muitos deles, não só caminhoneiro, né, tem motorista de ônibus também, que eles fazem para fraudar as marcações do tacógrafo, pessoal, é o bloqueio da agulha. Então eles inserem algum objeto, algumas coisas, no espaço de circulação aqui da agulha, de movimentação da agulha, principalmente aqui no caso da velocidade. Então a agulha era para se movimentar de cima a baixo aqui, eles inserem algum equipamento que bloqueia que a agulha percorra todo o campo de marcação da velocidade, e aí ela acaba não marcando a velocidade que o veículo se encontrava de forma correta, né? Então, ou eles inserem alguma coisa, ou eles fazem, antigamente eles faziam muito com esses cartões telefônicos, hoje eles usam até chapa de raio-x, né? Aquelas chapas de raio-x, eles também fazem a marcaçãozinha, e aí a agulha não supera esse espaço aqui do corte que eles fazem nessa chapa. Então a agulha vai percorrendo, quando ela chega no limite superior aqui, ela trava e não consegue marcar a velocidade corretamente do veículo, tá? Outros defeitos aí que a gente pode verificar também em tacógrafo, pessoal, a falta de informação, ó. A agulha da velocidade estava fazendo a marcação correta da velocidade, mas a de distância e a de tempo não tinha marcação, então estava com algum tipo de problema, algum defeito. Outro, aí o contrário, né? Então a gente viu que a marcação de tempo e de distância estava sendo realizada, porém a de velocidade não, tá? Então são tudo defeitos ou até mesmo fraudes aí no disco tacógrafo. Aqui nós temos, por exemplo, o desacionamento elétrico, né? Então nós temos aí que o disco tacógrafo, as 3 agulhas sofreram uma interrupção de funcionamento, tá? Isso pode ser feito lá porque rompeu o cabo do disco tacógrafo, ou o motorista cortou, né, ou retirou os cabos de força lá, os cabos de energia do disco tacógrafo, e aí houve um desacionamento elétrico desse tacógrafo. Outro exemplo aí nós temos também ele descalibrado, né? Com certeza falta de aferição, não estava devidamente aferido, então ele faz essas marcações aqui sem sentido, né? As agulhas até estão em funcionamento, marcam, mas totalmente fora de padrão, né? Impossibilitando de qualquer forma de leitura, né, das informações necessárias nesse disco tacógrafo. Outra situação que eu coloquei para vocês, pessoal, é a colocação, né, de um disco de 125 km por hora num tacógrafo, num equipamento na qual era previsto que fosse utilizado o disco de 180. Então ele comprou o disco errado, né? Pode ser sem querer ou pode ser até por querer, que efetua uma marcação diferente da original, pessoal. Vocês podem ver que a velocidade aqui, ó, o zero da velocidade está quase lá no meio do espaço destinado à marcação de tempo.
tá? Então, com certeza que as velocidades marcadas nesse tacógrafo são bem inferiores às que ele transitava normalmente, né? Se nós empurrar todas essas barras para cima, nós vamos verificar que esse veículo circulou em alta velocidade aí por um longo período de tempo, né? Mas, em função aí da escala errada do disco, né, esse disco fica inviável para fiscalização. Outro defeito ou fraude também que os condutores também fazem, pessoal, alguns condutores de ônibus ou de veículo, é o rebaixamento da agulha. Tá? Ele vai lá mesmo com o dedão mesmo, lá, ou com um alicate, e entorta a agulha de velocidade. Tá? E aí a gente pode verificar essa diferença, né, do local de marcação correto, quando ela está no zero, velocidade zero, e aí quando ele entorta, o zero passa a ficar fora de escala, e aí obviamente vai marcar, quando o veículo, a velocidade máxima que o veículo circula vai ser menor do que ele realmente está circulando. Tá? Então ele empena a agulha do veículo para baixo, e isso a gente só é possível verificar pelo alinhamento da marcação com a escala correta do disco tacógrafo. Aqui nós vamos ver, pessoal, o que é mais comum, o que nós mais vamos ver lá nas nossas abordagens é isso aqui, ó. É a superposição de grafia. Isso aqui é disco que está circulando aí há 3, 4, 5 dias, em que o condutor não efetuou a troca do disco tacógrafo, ele venceu e ficou circulando com o mesmo disco aí por vários dias, e ele foi gravando, fazendo uma superposição dessa grafia, foi gravando em cima das gravações anteriores, tá? Então, obviamente, não tem como ler um disco desse. Também aqui é uma infração de trânsito. Então, pessoal, com relação às infrações aí relacionadas ao cronotacógrafo, ao tacógrafo, como preferirem denominar o equipamento, a primeira delas nós vamos utilizar a 239 quando o veículo tiver a obrigatoriedade de possuir o equipamento e ele não possuir, tá? Então, conduzir o veículo, artigo 239, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, tá? A gente não vai autuá-lo no 239 quando ele está ineficiente e inoperante, porque a gente vai ver que há uma infração específica aí para o cronotacógrafo, tá? Então, 239 é apenas quando o veículo tiver a obrigatoriedade de possuir o aparelho e estiver sem esse equipamento. Então, quando não tiver equipamento, veículo que a gente já viu lá quais são os veículos que obrigatoriamente tem que possuir o cronotacógrafo, quando ele não possuir esse equipamento, a infração é do 239. Tá? Aí nós temos outras situações aí, sem disco ou fita. Então a gente abre o equipamento, ele não possui o disco, diagrama dentro do equipamento, então não possui nenhum tipo de informação, ou esse tacógrafo do modelo digital não possui fita para impressão das informações solicitadas então pela agente de fiscalização. Então, na falta de fita ou na falta de disco no aparelho, tá? Também infração de trânsito, sem o registro das últimas 24 horas, também muito comum, tá? O veículo, final de semana, fica muitas vezes parado na empresa, chega segunda-feira de manhã, a gente efetua uma fiscalização e ele não possui as informações das últimas 24 horas. Tá? Como a gente viu na resolução 92, o condutor obrigatoriamente tem que apresentar as informações das últimas 24 horas. Tá? Então o disco tem que ficar, mesmo que o caminhão fique parado na empresa, tem que ficar rodando um disco tacógrafo dentro lá com o veículo parado. Tá? Não pode não apresentar as informações das últimas 24 horas. Então é aquela situação assim, tu aborda o veículo lá na segunda-feira às 9 horas da manhã, tu vai exigir do condutor que ele te apresente as informações das últimas 24 horas, ou seja, se abordou segunda às 9 horas da manhã, desde domingo às 9 horas da manhã, ele tem que ter as informações, tem que apresentar o disco tacógrafo com as informações, mesmo que seja zerado, mesmo que seja parado. Então, o disco estando vencido, né, então nós temos lá o disco de 24 horas, ou aquele conjunto de disco de 7 ou 8 dias para a semana, né, também, caso esteja vencido, também infração de trânsito. Sem disco reserva, quer dizer, ele não há mais discos que possibilite que ele conclua o trecho pretendido, a viagem dele. Disco com horário incorreto, disco diagrama inadequado,
é aquela situação que o disco-diagrama é de um outro equipamento e ele é utilizado de forma equivocada num equipamento. Cito o exemplo, então o cronotacógrafo para 180 km por hora e é colocado um disco de 125 ou vice-versa. Então, quando o disco-diagrama é inadequado para o equipamento que está sendo utilizado, cabe infração de trânsito também. O disco-diagrama, quando ele não tem o preenchimento dos dados obrigatórios ou esses dados estão incorretos, então nós vimos lá que o nome do condutor, data de início da operação e a placa do veículo são informações obrigatórias de preenchimento obrigatório no disco-diagrama. Então, se ele tiver sem essas informações ou se essas informações estiverem incorretas, também é infração de trânsito. Tacógrafo sem lacre ou os lacres obrigatórios, ou estando esses lacres violados, e o tacógrafo não verificado pelo Inmetro ou com verificação vencida. Todas estas situações aqui, pessoal, todos esses itens levantados aqui, cabe infração, então, do artigo 230-10, tá? Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Todas essas situações vão caber essa infração do artigo 230-10, infração grave, que cabe multa, né, uma multa grave, e a retenção do veículo para regularização do equipamento do tacógrafo. Aí nós temos outras situações, que é disco com sobreposição de grafia. Nós já vimos ali essa característica desses discos, né, que fica fazendo a marcação sobre outras marcações pré-existentes. Agulha de velocidade fora da base ou rebaixada, agulha de velocidade bloqueada, falta de registro de uma ou mais agulhas, disco com registros alterados manualmente ou o disco não gira. Todas essas situações vamos lavrar a infração do 230-14, tá? Conduzir o veículo com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, o tacógrafo, viciado ou defeituoso quando houver exigência desse aparelho. Tá? Também cabe aí infração grave, retenção do veículo para regularização. Tá? Todas essas situações como citado aí acima no slides. Tá? E também temos a infração prevista aí para esse equipamento tacógrafo, que é a infração do artigo 238, tá? Quando o condutor se recusa a entregar o disco ou fita diagrama com as informações, ou alega não ter a chave do aparelho, ou alega que não sabe operar o aparelho. Então, infração do 238, recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibos, documentos de habilitação, de registro, de licenciamento, e aí que vai entrar o tacógrafo, e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. Então, ele tem que entregar esses outros exigidos por lei, é exatamente a fita diagrama ou o disco diagrama do cronotacógrafo.